Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Aracatu? Já viu esse vídeo? Fala aí! Olá! Tava aqui trocando uma ideia com o diretão. Como é que vocês estão? Tudo bem? Galera maravilhosa do Pro Enem, vamos que vamos. Mais um dia de atualidades, mais uma terça-feira maravilhosa. Menos uma terça-feira também. Olha aí, ó. São 8h37, né? Agora? Isso. Vamos começar com tudo. Eu acho que... Diretor, você colocou o material? A Elisane estava falando aqui comigo no Facebook. Interatividade total, tá? Que o material não estava alugando e tal, não estava baixando. Baixou? Vai resolver aí? Já tá resolvido. Show. Tá resolvido então, Elisane. Tá bom? Vamos que vamos, meu povo. Vamos com tudo, vamos trabalhar. Se liga só. Nosso papo hoje... Já viu aí no encarte, a gente fez uma propaganda aí, né, ao longo desse final de semana. E a gente vai falar hoje sobre um assunto que eu sei que você está esperando há um tempão. Um assunto que eu sei que você fica emocionado, porque você está querendo saber sobre isso, obviamente. E você fica um pouco preocupado. Fala, diretão. Não, porque perguntaram se a interação é só pelo Twitter. Não, aqui embaixo, aponta aí. Aqui embaixo pelo Facebook. Aqui embaixo, ó, pelo Facebook, tá? Eu falei agora com o diretor, eu também não tenho Twitter. Eu tenho que fazer um Twitter porque eu não sei mexer nesse negócio direito. Né? Não sei mesmo, não sei fuçar no Twitter não. Mas eu vou fazer um Twitter também, que a gente fica mais interativo com esse negócio. A perguntinha você manda direto. Se tiver alguma pergunta aí, manda, tá? Manda uma perguntinha pra gente, manda algum comentário, tá bom? Se quiser que eu mande um beijo também pra você, eu mando um beijo pra você também, tá? Vamos que vamos trabalhar. Agora sim, como eu tava falando... Esse é um assunto que eu sei que você está esperando há um bom tempo. Aliás, eu venho atrasando esse assunto para ficar mais perto do seu Enem, não é? A gente está mais perto do seu Enem agora. Se eu não me engano, faltam 9 fantásticos, é isso? 9 fantásticos para o Enem, não é? Fantástico é... Então, falta pouco, tá? Para o seu final de semana, né? Que vai testar aí os seus conhecimentos esse ano. Então a gente está chegando aí nos assuntos cruciais, nos assuntos mais importantes, e eu sei que é um assunto que você está bem, né, empenhado e curioso, tá bom? O assunto é Estado Islâmico, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre essa milícia armada. Na verdade começou como uma milícia armada e se transformou, está tentando se transformar num Estado nacional. Vou te mostrar qual foi a origem desse Estado Islâmico, quem é que participa, quais são, né, as etnias que participam dele. A gente tem um contexto religioso também que vai ser bem importante para você. E eu também quero desmistificar um pouco um assunto que é um assunto Oriente Médio de forma geral, que você tem um pouco de dúvida. Porque você tem um pouco de dúvida nos personagens desse Oriente Médio, né? Em cada um desses personagens, você mistura tudo. Você mistura o palestino com o israelense, com o muçulmano, com o islâmico, com o xiita, com o sunita, e você não sabe quem é quem, bota isso tudo num saco, mistura assim e vai tirando um a um. E claro que você não consegue fazer interligações entre eles. Vamos fazer isso mais fácil para você hoje, vamos facilitar um pouco a tua vida nesse sentido, tá bom? Então vamos trabalhar. Vamos para o primeiro slide nosso aí. Entenda Estado Islâmico. Vamos que vamos. Olha aí, ó. Falei para você, né, que primeiro eu ia desmistificar a coisa. Isso aqui é para você saber quem é quem. Quem é quem nessa grande região ali, né,
do Oriente Médio, parte do continente asiático, tá? Ah, é mesmo? O Oriente Médio é na Ásia? Sim, é na Ásia. Você que não sabia disso, tá sabendo agora, tá? Vamos que vamos. Olha só. Quem é quem ali naquela região? Se liga, a gente em geografia tem alguns conceitos que são básicos. Conceitos que você vai aprendendo ao longo do seu ensino fundamental e você começa também a ver no início do seu ensino médio. Conceitos que o Enem adora, porque são conceitos ditos básicos da nossa maravilhosa ciência. A geografia, então, ela tem que estudar, ela vai estudar em algum momento, né, território, nação, etnia, por exemplo, né? A gente vai ter que ter noção do que é nação, do que é religião, do que é etnia, do que é lugar, do que é espaço. São conceitos básicos para a geografia que você é obrigado a saber para o seu Enem. Tem uma aulinha lá no início do nosso ano, acho que semana 1, que vai desmistificar um pouquinho, que vai te mostrar um pouquinho quem é quem desses conceitos, mas aqui a gente tem já uma noçãozinha também sobre quem é quem nesses conceitos, tá? Vem para cá. Eu coloquei alguns exemplos aqui, claro, exemplos que estão presentes ali no Oriente Médio, para você ter noção de quem é quem desses personagens que você escuta falar o tempo todo, tá? Bem basicão, bem simples, é o pontapé inicial para essa nossa aula, tá bom? Olha aqui, eu coloquei Iraque, Síria, Kurdistão e Palestina. Eu imagino que você não conhece o Kurdistão, mas você vai conhecer hoje. Talvez você tenha ouvido falar já do Kurdistão e seria um território para os curdos, tá? Só para ficar fácil para você, os curdos são a maior nação sem território do planeta, tá? Alguma coisa aí, Tom? Não? Tranquilo? Vamos que vamos? Tá indo bem? Que maravilha! Ó, coloquei os exemplos aqui de alguns países e de algumas tentativas de países para você ter uma noção de quem é quem nesse negócio, tá? Você tem que tentar entender que a nação é um sentimento de pertencimento, né? Você é brasileiro, não é? Você nasceu no Brasil, no território brasileiro, e você se sente brasileiro. Eu sei que tem muita gente que acaba não tendo esse sentimento nacionalista, mas deveria, tá? Mas a ideia da nação é a ideia de pertencimento. Você tem uma noção de afetividade com o lugar que você está, né, morando, ou que você nasceu, certo? A nação, ela nem sempre depende de um território, mas é claro que uma nação, ela quer um território para que as suas, né, relações interpessoais, para que a sua sociedade ali esteja dentro de um território que vai ser chamado de seu, tá? Então, território e nação são dois conceitos diferentes. Eles também não dependem um do outro, mas sempre uma nação quer formar um território. Você vai entender isso aqui, ó. O Iraque, ele tem a nação iraquiana. A Síria tem a nação síria, pensando no Brasil. O Brasil tem a nação brasileira, você se sente brasileiro. O sírio se sente sírio, o iraquiano se sente iraquiano. O Kurdistão seria o país que os curdos querem formar. Então a nação é a nação curda. Assim como a Palestina, que não é um país e também não tem um território formalizado, reconhecido, para que ela diga que, olha, aqui sim está a Palestina ela também tem, né, uma noção ou um sentimento nacionalista. Então o palestino é aquele cara que se sente, né, palestino. É aquele cara que, teoricamente, nasceu no território que é da Palestina, mas não tem um território formado para essa Palestina. É também uma nação sem território. Então temos dois exemplos aqui de nações sem território. Os curdos, tá? E os palestinos, tá certo? Olha o território. O território do Iraque, obviamente, está no Iraque. O território da Síria está formalizado. Está lá a Síria. Território do Kurdistão, cadê? Tem? Não tem. Os curdos estão divididos ali entre 3 paizinhos. Iraque, Turquia e Síria. Principalmente nesses 3, tá? Também tem um pedacinho desse pessoal no Afeganistão e você vai ver ao longo dessa aula que o Estado Islâmico está expulsando esses curdos para outros países mais longe ainda, tá? Então eu quero que você entenda que esses curdos queriam formar um país num local que é fácil pra caramba de formar um país, né? Pensa só, Turquia, Iraque e Síria. Formar um país naquela meiuca ali é bastante complicado, então você pode ver que não tem o território formado, o território do Kurdistão, que é o que eles querem, que é o que os curdos querem, tá bom? Olha a Palestina aqui, também não tem território. Eu sei que tem palestino na Cisjordânia, eu sei que tem palestino na faixa de Gaza, mas não existe um território determinado, definido, nem na Cisjordânia, nem na faixa de Gaza, para que o palestino consiga falar ou chamar de seu território.
Tá? Então isso aqui é bem basicão, é o papo inicial que a gente tem em relação ao Oriente Médio, né? A gente vai falar, claro, daqui a pouco de Estado Islâmico, mas eu queria que você conseguisse perceber esse emaranhado de personagens que você confunde, eu sei que você confunde, tá? Então, nação já pegou, território já pegou, agora a etnia. Também complica a sua vida. Porque você confunde, poxa, palestino ou árabe, não é? Iraquiano ou árabe. Então, gente, a palavra árabe, né, o termo árabe, ele vai remeter à etnia árabe. E a etnia você tem que tentar entender como um conjunto de características, né, que são biológicas, características de costumes, né, de cor da pele, características que a gente já chama, em alguns momentos ainda chama de raça, mas assim, a gente vai chamar isso de etnia hoje, né, assim, é um conjunto de características biológicas que um povo vai, né, compartilhar. Então, vamos lá. Eu tenho o árabe, que é iraquiano. Eu tenho o árabe, que é sírio. Então, o cara é sírio porque ele nasceu na Síria, porque ele se sente sírio, mas a etnia dele é árabe. Certo? Por exemplo, você confunde... e o cara que nasce na Arábia Saudita é o quê? Ele é saudita. Ele é um árabe da Arábia Saudita. Entendeu? Deu para entender? Esse árabe que, no caso, é a etnia. Da mesma forma, a gente tem o curdo, que não é árabe. Né? Então, a etnia curda seria essa do Kurdistão. E o palestino, pasmem, é árabe. Ah, não é possível. Como é que pode? Palestino é árabe? Sim, nós temos palestinos árabes. Sim, claro. A etnia é árabe, tá bom? Vamos lá, então. Para a religião, olha aqui. O Iraque você vai ter, no Iraque, no caso, a maioria que segue o Islã. Na Síria, a mesma coisa. Nos curdos, você vai ter tanto a galera que segue, né, o islamismo, quanto a galera que segue o cristianismo. Palestinos também tem palestinos islâmicos e palestinos cristãos. Gente, por favor, não tem palestino judeu, não é? Claro que não. Até porque os palestinos odeiam os judeus, que são ali a religião e também a etnia dos israelenses. Isso é um outro assunto, a gente vai falar disso depois, num outro momento a gente fala de Oriente Médio, mas eu queria que você tivesse uma noção de quem é quem aqui. Do que é nação, do que é território, do que é etnia, do que é religião. Tom, alguma pergunta? Tá rodando bem? Tá rodando bem, então, tudo tranquilo. Que maravilha, que bom, que ótimo. Vamos aí, entendeu, né? Vamos pro próximo slide aí. Se liga só, o islamismo. O islamismo é uma das religiões monoteístas. Gente, uma religião monoteísta é que ela tem um Deus só, ela é monoteísta, você acredita em um Deus. Dentre as maiores religiões monoteístas, nós temos o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, tá? Cada uma delas tem lá a sua dissidência. Na verdade, tem a sua separação, né? Tem povos dentro do islamismo que seguem a fé xiita e tem outros que vão lá para o lado sunita. Assim como você vai ter cristãos que são católicos e cristãos que são protestantes. Vai ter um grupo imenso de protestantes, um grupo imenso de católicos. Então, todas essas religiões monoteístas, elas têm ali uma dissidência, uma divisão. No caso do judaísmo, você vai ter o judaísmo, né, ortodoxo, ultra-ortodoxo, aquele mais liberal. Então, assim, você tem dissidências, tem separações dentro das religiões. Como o assunto é Oriente Médio, né, e de fato o Islã e a religião islâmica é uma das mais importantes desse local, dessa região, a gente vai falar aqui dos xiitas e dos sunitas. Diferença básica para você, gente. Xiita, a gente vai ter 20% do total no planeta. E sunita, 80%, tá? Então, claro, tem muito mais, já viu aqui, né? Tem muito mais sunita do que xiita. E você confunde isso bastante. Na verdade, você de forma meio que, sei lá, informal, você acaba falando, acho que porque você escutou isso por muito tempo, e de fato isso foi uma verdade por um bom tempo, por exemplo, no Irã, você fala que os xiitas são mais radicais. Ah, os xiitas são os caras que são os mais agressivos, né? Os sunitas não, os sunitas são mais tranquilos. Não pensa assim, né? A gente vai ter uma questão aí no islamismo, que é a questão do fundamentalismo. O fundamentalismo, o extremismo, ele vai estar tanto de um lado quanto de outro, tá? A questão é que, no caso dos xiitas, tá? Eu dei o exemplo aqui do Irã, por exemplo, que tem a grande maioria lá dentro xiita, ele vai ter uma relação entre religião e política muito mais forte do que o sunita. Tipo, o xiita, na verdade, ele vai ser formado, né, por um grupo
e vai ter um líder também que ele é descendente direto, em algum momento aí na árvore genealógica, de Maomé. Então tem a descendência, olha aqui, os xiitas são minoria, no caso, 20%, e são descendentes que vão entrar no poder xiita. Tem o sangue de Maomé em algum momento. Só para você ficar ciente, Maomé, né, ele foi classificado como um profeta, como a voz do Islã, tá? 622 anos depois lá do nascimento de Cristo. Tanto é que, até vou colocar isso depois pra você. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui já, ó. Oi, garotinho. Comecei a falar e esqueci que tava aqui. Ó, aqui, ó. 622. Acertei, né? Acertou, miserável. Achei que tinha errado, né? Decorei tudinho, hein? Ó, aqui, ó. 622 anos após, né, o nascimento de Jesus Christ, você tem o nascimento de Maomé. E aí, tanto é que o calendário islã está no ano 1393. Tipo, eles não estão em 2015, eles estão em 1393. Pra você ter ideia, a gente tem um calendário cristão, a gente está em 2015. Quer dizer o quê? Que Cristo nasceu lá há 2015 anos atrás, certo? Então a gente vai seguindo aí, um ano após o outro. Estamos no ano de 2015 DC, depois de Christ, tá bom? Olha aqui, já no calendário islã, 1393, o Maomé vai ser o cara, o profeta, a voz do islamismo. E quem é descendente direto dele, né, o da árvore genealógica, é o cara que vai seguir a religião para o lado xiita. E claro, se eu tenho um líder ali, esse líder xiita vai ter que ter o sangue, de alguma forma, do Maomé, tá? A política é conectada com a religião diretamente. É maneiro, né? Não, porque eu achava mesmo aquele lance que tu falou. Então... Mas é isso. A galera, ela tem uma dificuldade porque ela faz o seguinte: ela pega um saco de lixo preto assim, ó, um sacão, sabe? Uma cartola, qualquer coisa que você coloca um monte de coisa, e joga um monte de nome. Palestino, iraquiano, israelense, e sei lá, e xiita, e sunita, e yazidi, e vai misturando assim, ó, e tira um por um. Deixa eu te falar. Fala. Deixa aí. Diga lá. A Gabi Tedeschi, né, ela perguntou aqui, você poderia explicar sobre o massacre dos Yazidis? Tu vai falar desse negócio? Vou falar. Então espera. Espera aí que calma. Espera aí que calma. Tem a ver o massacre dos Yazidis com o Estado Islâmico, efetivamente. O Estado Islâmico, só pra gente adiantar isso, né? Ele é bastante violento, a gente vai ver isso aí ao longo da aula. E o que ele fez para poder conseguir ganhar dinheiro? Porque ele tem que ter dinheiro, né? O Estado Islâmico tem que ter grana para comprar arma, tem que ter grana para manter comida, tem que ter grana de algum lugar. Os Yazid, eles foram dizimados, mas a grande maioria deles virou escravo também. Então, tipo assim, você pega eles, né? É um povo que não tinha uma etnia bem definida. Tipo, não era nem árabe, também não era iraniano, também não era persa. Era um povo meio jogado ali no meio do Iraque. Vou colocar um mapinha depois do Iraque pra você. E a gente vai ter uma noção de quem são esses Yazid aí. Esses caras, eles foram dizimados. Esses caras, eles foram transformados em escravos e vendidos como escravos. Então, a grana também, né, do Estado Islâmico vinha desses Yazid que foram massacrados. Tá certo? Que maravilha, que beleza, que emoção. Vamos que vamos? Daqui a pouco vai chegar esse Yazid aí. Tinha escroto, hein? Ó, tinha pesado, hein? Ó, vamos lá. Olha aqui. Deixa eu ver. Ah, no caso sunita. Eu tava falando antes da política e religião. Isso aqui é importante, ó. O xiita, ele acabou sendo visto como mais violento, mais agressivo, porque a religião e a política sempre tiveram muito conectados. Então é como se você tivesse que determinar as questões ou as ações da sociedade através da religião, né? A religião seria a diretriz, tá, da política. Tá? E aqui, no caso dos sunitas, é um pouco diferente, né? A política é um pouco separada da religião, mesmo que ela tenha uma atividade bastante efetiva. Mas há uma separação aqui que não é tão, né, evidente, tá? No caso dos xiitas. Lembra que eles são minoria e os sunitas são maioria. Mas não pensa que só sunita, só xiita é violento, né? O Estado Islâmico, ele é sunita. Só pra você ficar sabendo, né? Ele é sunita. Vamos lá, então. Ó, o caso do Iraque, né? A importância do Iraque aqui é a seguinte: o Estado Islâmico nasceu lá no Iraque. Que maravilha! É um país extremamente importante. Se você pensar em Oriente Médio, várias guerras já ocorreram ali. Eu vou te dar exemplos daqui a pouco de outras guerras, né, que ocorreram. E aí a gente vai falar aqui, ó, né, um pouquinho da formação
étnica e religiosa do Iraque. Tem pergunta? Pô, tem um monte de perguntas. Que isso, não faz isso comigo, mas não. Então, aí só Fala. para explicar que assim, depois da aula você sempre dá aquela resposta. Sim, sim. Não dá pra responder. Vai vir um monte de perguntas, eu sei, o A assunto gente é dinâmico, o assunto, né, é importante. Escolhemos uma aqui a votação, Vai. eu e o diretor. Sim, sim. Escolhemos aqui a Sofia. Sim. Qual a relação da morte do Bin Laden com o fortalecimento do Estado Islâmico e a opressão aos curdos? Porque, irmão, a gente quer te derrubar. Garotinho, não vai derrubar, não. Então, na verdade, ela falou do Osama. Falou, Osama. Cuidado, porque o Osama é no Afeganistão, tá? O Osama era líder, no caso, da Al-Qaeda, foi ele que derrubou as Torres Gêmeas. O pessoal também confunde isso. O pessoal acha que foi o Saddam Hussein que derrubou as Torres Gêmeas. Deu uma misturada assim nas coisas, sabe? Tipo, em 2001, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão para derrubar a Al-Qaeda, porque o Osama, teoricamente, estava lá, né? No Afeganistão, na sede da Al-Qaeda. Não conseguiram naquele momento, conseguiram depois. Tipo, o Saddam Hussein, ele seria, na verdade, o mártir do Estado Islâmico. Vocês adiantaram a pergunta, né? Mas assim, a gente vai falar disso também. Tipo, o Saddam Hussein, quando morreu, ele representava 20% da população. Olha aqui, ó. 20% da população árabe sunita, e é essa parte da população que acabou se revoltando e formando uma milícia contra essa galera aqui. Então, tipo, não é o Osama, na verdade, que é um mártir para o Estado Islâmico. O Saddam é um mártir para o Estado Islâmico. Tipo, o Osama seria um mártir para a Al-Qaeda. Só que como não apareceu o cara, não sei o quê, fica naquela, morreu, não morreu, a gente sabe que ele morreu, né? E a questão aqui foi muito mais forte, no caso, com o Saddam. E aí? Ficou explicado? Foi tranquilo? Gostou? Que bom. Mas assim, eu sou muito esperto, né? Então... Não, exatamente. Você é muito esperto. É isso aí. Mas é uma pergunta pesadinha, hein? Capciosa, né? Mas assim, é isso. O Saddam, de fato, ele virou um mártir para o Estado Islâmico. Já o Osama é outro papo, pensa no Afeganistão, pensa numa outra dinâmica, a dinâmica da Al-Qaeda, né, num outro grupo terrorista, é uma outra situação, tá? Vem pra cá então. A gente estava falando do Iraque, da importância dele e da divisão étnica, na verdade, e religiosa dentro do Iraque. Olha só, 60% no Iraque é árabe xiita, tá? 20% ali no Iraque ainda, né? É árabe sunita. E 20% é curdo sunita. Você já aprendeu, não é? Quem é árabe e quem é curdo, tá? Lembra que isso aqui tem a ver com a etnia. Então eu tenho a etnia árabe, tá? Islâmica, é claro, que tá pro lado sunita. Aqui eu tenho a etnia árabe, islâmica também, que tá pro lado xiita. Aqui a gente vai ter uma etnia curda, que tá também islâmica, pro lado sunita. Então, assim, a conta é fácil, né? A matemática aqui é fácil, né, viu? 40% é sunita e 60% é xiita. Que legal. É claro que os xiitas, eles vão estar ali em vantagem. Mas, aqui a gente vai ter o Saddam como, né, o líder desses 20% sunita. E mesmo assim, com 20%, ele consegue dominar o Iraque e de forma agressiva, autoritária, ditatorial, ele consegue enxugar ali tanto a população curda quanto a população árabe xiita. Então, tipo, o Saddam, ele é árabe sunita, apoiado pelos 20% da população árabe sunita e de forma agressiva, violenta, ele consegue manter uma harmonia, não dá pra falar de harmonia, né? Uma harmonia entre essas três dissidências aqui. Mas é uma harmonia violenta, porque tem a ver com, ataque ao povo curdo. Aliás, o curdo, todo mundo enfia porrada no curdo, né? Principalmente o Saddam. Então, o Saddam, ele vem pra cá, e expulsa o povo curdo pro norte, certo? Enfia a porrada nos caras, mata uma galera, massacra um monte e segura eles no norte. Isso faz com que o medo esteja presente na vida dos 60% árabes xiita que nem vão se meter com o Saddam. Só que, gente, o Saddam morreu. O Saddam morreu em 2006, quando ele foi enforcado, né? Nesse assunto de Oriente Médio, a gente vai falar um pouquinho... Vou até passar o próximo slide para a gente ter uma noção do que foi acontecendo no Iraque ao longo da história. Para que você consiga entender
como que a coisa atual acabou se transformando nessa violência extrema, tá? A gente vai ter aqui a Primeira Guerra do Golfo, em 91. Guerra do Golfo 91, invasão norte-americana no Iraque, porque o Iraque estava invadindo o Kuwait. O Iraque invadiu o Kuwait, eu vou colocar para você aqui um mapinha, ó. O Iraque invade o Kuwait para ter acesso ao Shatt al-Arab, tá? Esse aqui, né, é uma região que é o próprio Golfo, né, Pérsico, que vai ter petróleo pra caramba. Então, a invasão do Iraque, ou desculpa, a invasão do Kuwait, que está aqui, ó, é estratégica. Em 91, os United States of America, eu falo Estados Unidos, mas não consigo, porque o inglês ele aflora de mim. E aí a gente vai ter uma invasão norte-americana no Iraque, para tentar derrubar o Saddam na Primeira Guerra do Golfo. Quem estava lá era o Bush pai, tá? Aqui embaixo, Guerra do Golfo 2 em 2003, já é o Bush filho. Gente, tem 3, tá? Bushes. O pai, que já foi ali o responsável pela Primeira Guerra do Golfo, o Bush filho, que foi pela segunda, e tá vindo aí, espera-se, na verdade, vamos ver, depois eu vou até falar sobre eleições norte-americanas, o Bush irmão, o Bush nasceu no Grêmio, né? Mas é uma porrada de Bush. O Bush irmão vai tentar agora a presidência. E ele tem uma chance enorme de ganhar por causa da tradição política dessa família que está há tanto tempo no poder, né? Revezando-se ali no poder e tal, entre pai e filho, mas está há muito tempo no poder. Vem pra cá. Guerra do Golfo 2, então, 2003, o Bush filho invadiu o Iraque. E aí é o que a gente chama em doutrinas norte-americanas de doutrina Bush, tá? Aquela que fala sobre a guerra ao terror. Ou seja, vamos derrubar qualquer nação que ofereça mal aos Estados Unidos ou ao mundo. E vamos entrar, e vamos invadir, e vamos destruir. Vamos buscar o eixo do mal. Quem é o eixo do mal? O eixo do mal seria o Iraque, a Coreia do Norte e o Irã. 3 países que, teoricamente, possuíam armas de destruição em massa. E essa foi a argumentação para invadir o Iraque em 2003. Então, o Saddam estava aqui, né? Como ditador, certo? Os Estados Unidos entram aqui na Guerra do Golfo em 2003, invadem, né, o Iraque, derrubam o Saddam, tá? E não acham nenhuma arma de destruição em massa. Claro que a explicação disso é um pouco mais profunda. Tem a ver com o petróleo da região, tem a ver com as riquezas daquela região. Então, a gente vai ter aqui uma invasão estratégica, com o argumento de que lá tinha armas de destruição em massa. Acharam armas, Vilg? Alguém achou arma? Pois é, né? Isso então... Não achou. Não achou. Foi meio, né? Foi. Não achou. Aí eu te pergunto, qual era o eixo do mal mesmo? O eixo do mal era Coreia do Norte, Iraque e Irã. Por que não invade a Coreia do Norte? Coreia do Norte. Por que não invade? Porque lá tem. Porque lá eles vão achar, né? Por que não invade o Irã? Porque lá tem também. Então lá eles vão achar arma de destruição em massa. Invadir o Iraque é mal, porque não tinha arma. Eles sabiam que não tinham armas de destruição em massa. Então o contexto ali é um pouco mais indireto, né? A invasão do Iraque, ela tem um sentido para o mundo argumentativo. Tipo assim, eu vou vender para o mundo que a invasão minha, eu, Estados Unidos, vou invadir por quê? Porque eu quero colocar ali uma democracia. Eu quero tirar aquele ditador e quero estabelecer uma democracia naquele lugar. Essa é a ideia da invasão do Iraque em 2003. Isso ainda vai ser provado que é culpa do Lula, né? É. No caso da Dilma, no caso, Dilma, né? Vai ser, foi culpa dela. Leopardos morrendo também na África. Dilma neles. Mas vamos deixar pra lá esse papo, que não entra nesse papo não, que isso é um outro papo. A gente vai ter atualidade isso aí mais pra frente, tá? Deixa esse papo pra lá. Vem pra cá. Essa invasão aqui, né, no Iraque, ela vai derrubar o Saddam, vai enforcar o Saddam e vai colocar eleições democráticas lá dentro do Iraque. Tem uma situação que eu sempre falo, que é a seguinte: a democracia é muito boa, a gente preza, né? A gente quer a democracia, a gente quer a liberdade de expressão, a gente busca isso, eu acho que a qualquer preço, a gente vai buscar essa democracia. Agora, deixa eu ver aqui, ó, a questão é, numa explicação um pouquinho mais profunda, uma democracia é interessante num país porque as eleições são vencidas por aqueles que ou têm maioria ou por aqueles que recebem grana
de alguém que está querendo que ele ganhe. Por exemplo, os Estados Unidos invadiram o Iraque. O que eles fazem? Derrubam o governo do Saddam e agora criam ali um ambiente democrático para que um presidente seja eleito. Um presidente e um primeiro-ministro. Também falo disso daqui a pouco com você. Um presidente e um primeiro-ministro. Os dois sejam eleitos, né? O problema isso muitas vezes é estratégico para os states. Porque quando eles dão dinheiro para esse cara e de alguma forma na campanha esse cara entra no poder, esse cara é capaz agora de formalizar acordos com os Estados Unidos para trazer empresas de petróleo para lá de forma legal. Você pensa assim, Estados Unidos invadiu o Iraque para roubar petróleo. Quem rouba petróleo? É o soldado? O soldado vai lá, mata um monte de gente, rouba um monte de balde de petróleo. É isso? É o soldado que vai lá e pega o petróleo? Não é. Quem pega o petróleo são as empresas transnacionais, as petrolíferas, que são, em sua maioria, norte-americanas. Só que elas só conseguem entrar naquele país se um governo democrático for eleito e esse governo democrático tiver uma associação com os Estados Unidos, que, claro, ia ajudar esse governo a entrar no poder. Você entende como é que funciona? Como é que seria o plano? O plano maquiavélico é esse. Derruba o Saddam, coloca um presidente lá, democraticamente eleito, o povo vai votar, mas eu coloquei aquele cara lá porque eu ajudei na campanha, então o povo viu aquele cara, então aquele cara entrou, certo? Agora esse cara entrou, ele me deve. Eu que sou States. E agora que ele me deve, eu peço para ele, irmão, você entrou, agora você me ajuda a colocar as petrolíferas aí dentro. Só que o plano não deu certo. Por que não deu certo? Volta. Meu Deus, volta. Agora sim. O plano não deu certo. Sabe por quê? Nas eleições, olha só, eleições que foram democráticas, que foram estabelecidas em 2013, tá? Nas eleições, se liga aqui, 20% árabe, 20% curdo sunita e 60% árabe xiita. Essa galera aqui, era a aliada do Saddam. O Saddam foi derrubado. E o Saddam derrubava esses caras e esses caras. Tu acha que alguém daqui vai ser eleito para algum cargo político? Não vai. Eu tenho 60% árabe xiita. Cara, democracia é voto 1 a 1. Então eu tenho 60% dos votos. Está definido quem vai ser eleito. Vai ser eleito um árabe xiita e vai ser eleito um curdo sunita. Ninguém daqui vai ser eleito. Ninguém daqui vai ser eleito. E fica triste. Por que fica triste? Hein? Por que fica triste? Porque, poxa, toda a dinâmica política e o controle que era estabelecido pelo Saddam e que esses caras tinham uma aproximação muito forte, é perdido. Porque agora o primeiro-ministro é xiita e, o presidente é sunita. Deu para entender como é que funciona? Sobrou quem? Esses caras que fizeram o quê? Não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Vamos formar uma milícia armada para matar todo mundo. Qual o nome dessa milícia? Estado Islâmico. Então o Estado Islâmico nasce dessa galera aqui, que teve como mártir o Saddam. Daí a pergunta da menina. Quem perguntou? Qual foi o nome? Peraí. Vamos achar ela aqui. Sofia, né? Beijo, Sofia. Boa pergunta. Essa pergunta é interessante porque, olha, de fato, o Saddam é o mártir do Estado Islâmico. E é esse 20% que ficou sem nenhum tipo de apoio político ou cargo político nas eleições democráticas. A gente vai ter 20% sunita e 60% xiita. Mas no caso, sunita curdo, tá? Aqui vai ser o presidente eleito, aqui vai ser o primeiro-ministro eleito. Fala. Pegando essa deixa aí dessa galera que quer matar geral, o Guilherme perguntou 2 vezes aqui por que eles sempre pegam jornalistas e vão decapitar os jornalistas. O mundo inteiro tá vendo o jornalista. O mundo inteiro, jornalístico, que é quem define e quem divulga as informações, defende outros jornalistas. Você defende o cara que é da tua classe. Então, se você defende o cara que é da tua classe, você mostra para o mundo inteiro que alguém foi morto da sua classe. E se você mostra para o mundo inteiro que alguém foi morto da sua classe, você divulga cada vez mais a força e a violência desse Estado Islâmico. É assim. Foi? E a arma vem da onde, né? Eu acho que você estava falando que não tinha arma de destruição. Arma tem em qualquer lugar, filho. Arma, se tiver grana, o cara compra arma. Se tiver grana, meu irmão, o cara vai comprar arma. Não tem jeito. A grana vem da onde? Eles continuam vendendo petróleo,
Eles têm lá os Yazid, que foram escravizados e uma grande parte da grana entrou no bolso do Estado Islâmico. E aí você vai conseguir comprar arma. O petróleo está sendo vendido. Né? Os territórios sunitas com petróleo, eles continuam com petróleo. Então você continua exportando ou vendendo esse petróleo. Aí você vai arrecadar grana. Então se você tem grana, você compra arma. Tipo, comprar arma é independente de quem é. Tu compra de qualquer um. Compra, sei lá, de qualquer traficante de arma. Compra da China, compra da Rússia, compra dos Estados Unidos. E assim vai, tá? Então, se liga. Eu ia falar disso também lá no final. Vocês estão adiantando pra caralho esse negócio, hein? Mas vamos lá. Estamos desesperados. Estão desesperados. Tá desesperado? Abre a porta da esperança. Eles não conhecem, não. Esperança não. Conhece, não, né? É porta 1 ou porta 2? Porta 2, porta 1. Hein? Porta 1 ou porta 2? Vocês não conhecem. Acho que envolvido nisso aí. A gente pode dar uma aula disso depois. Pô, pode. Mas não é muito difícil não isso aqui, né, cara? É difícil? Não. É difícil? Não é não, né? Olha lá. 20% que apoiava o Saddam, 20% curdo que não apoiava o Saddam, que tomou porrada do Saddam, e 60% árabe xiita que tomou porrada do Saddam. Esse aqui foi eleito primeiro-ministro, esse aqui foi eleito presidente, e aqui? Não teve espaço. Virou quem? Estado Islâmico. E aí a porrada começa a comer, primeiro em cima dos curdos. Começa o massacre em cima dos curdos, né? Isso faz com que, obviamente, o mundo comece a ver a violência e a agressividade desse Estado Islâmico, né? Eu vou colocar daqui a pouco aí para você os objetivos, né, do Estado Islâmico. Vamos sem intervalo, né? Vamos embora. Diretão, né? Vamos diretão, então. Ó, pra gente retomar isso aqui. Guerra do Golfo 1, ainda tinha Saddam. Guerra do Golfo 2, caiu o Saddam. Eleições democráticas, voltei lá, né, pro gráfico, para você entender quem é quem. E, ó, presidente curdo e primeiro-ministro xiita. Ó, Saddam conseguia manter equilíbrio, mesmo violento, e mantinha etnias em harmonia. É uma harmonia que, né, não é uma harmonia harmônica, é uma harmonia violenta. Mas ele conseguia manter, pelo medo e pela agressividade, né, os xiitas, tá, e os sunitas de forma separada, os curdos oprimidos, e isso fazia um equilíbrio ali dentro. Quando o Saddam é derrubado, o Estado Islâmico vem para vingar a morte dele, tá bom? Quem vem agora? Quem vem? Ó, já falei do mapa para você. Aqui a gente deu uma aproximaçãozinha para você ter ideia de quem é o Iraque, né? A Síria tá aqui pertinho, a Turquia tá aqui. Os curdos que eu falei estão aqui na parte norte. Ó. O Saddam ele expulsou essa galera para cá, para a parte norte, tá? Irãzinho aqui do lado, Arábia Saudita. Aqui é para ser uma noção mais, né, espacial, interessante, tá? Ali do Oriente Médio. Olha aqui o Egito. Gente, o Egito é na África. Não é possível. Sério, o Egito é na África? Sim, o Egito é na África. Mas não. Eu aprendi que era Oriente Médio. Então, gente, é Oriente Médio cultural. A Tunísia, a Líbia, a Argélia também são Oriente Médio cultural, tá? Vamos que vamos. Olha aí, ó. Origem e objetivo do Estado Islâmico, ISIS. Por que ISIS, hein? Por que ISIS? É uma sigla, né? ISIS. Estado Islâmico, Iraque e Síria. Só que isso é em inglês. Islamic State Syria, né? Então tu tem aqui, ó, em inglês, Estado Islâmico, Iraque e Síria. Pode aparecer Estado Islâmico, Iraque e Levante, que não tinha atuação na Síria ainda, né? A Síria ela foi acoplada ao Estado Islâmico posteriormente, tá? E a ideia básica deles é formar um califado. Um califado, ele, claro, tem um califa como um líder religioso, como se fosse um rei, tá? Como se fosse uma monarquia islâmica, certo? Então, a ideia básica é formar um califado em territórios que eles vão ganhar. Territórios que eles vão ganhar e querem formalizar como territórios nacionais do Estado Islâmico. A ideia é essa, é formar um Estado nacional. Os caras agora estão meio que surtando, né? Eles estão falando de invadir Portugal e Espanha, né, para retomada ou então um revanchismo de modelos antigos imperialistas no modelo de expansão europeu que ganhou territórios árabes. Cara, um troço muito doido. Os caras estão pensando em ir para Portugal e Espanha, mas esquece isso por enquanto porque é um pouco de viagem deles. Não que eles não tenham coragem para isso. Talvez eles não tenham força, né, dinheiro e nem arma para isso. Mas eles têm uma expansão muito grande no espaço do Oriente Médio. Deixa eu ver se está aqui o mapa, peraí. Só para você ter uma noção. Olha aqui, ó. Se liga no mapa. Ó, presença do Estado Islâmico. Aqui, galerinha, a gente tem uma noção. Dá para ver? Volta, sobe para eles. Subiu?
Vocês conseguem ver amarelinho? É amarelinho claro, não dá pra mudar a cor. O mapa estava pronto, não tinha como. Ó, o branquinho é o território. O que está de amarelinho é por onde o Estado Islâmico está passando. Por onde que ele está ganhando novos territórios. Né? Isso aqui é para você ver como a expansão dele, de fato, ela é bastante evidente. Uma outra coisa, os caras ganham dinheiro também com venda de água. Porque, ó, olha aqui, ó. A gente vai ter no Iraque o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Cara, o Oriente Médio é um lugar que falta muita água. É um clima semiárido, em alguns lugares é um clima realmente árido, desértico. Então falta água, então a água é cara. Se os caras têm um controle sobre o Tigre e o Eufrates, eles vendem água. Tá bom? Que maravilha. Opa! Espirrou? Saúde, nem, tá? Ó, vamos aqui. Já. Agora sim. Origem e objetivo do Estado Islâmico. Olha aí, ó. Estado Islâmico, Iraque e Síria, tá? Formação de um Estado nacional, um califado, acabei de te falar isso. Estabelecer a Sharia, em português é com X, tá? Pode aparecer com C ou com S, mas em português tipo, pode aparecer do jeito que você quiser, né? Com C, com S, tá certo, não tá errado, mas em português na tradução é Sharia. A Sharia é a lei islâmica, tá? É a lei que vai ser implementada com o Estado Islâmico. Tipo, os caras vão querer fazer um país, um Estado, né? Os caras querem um califado. E, além de tudo, querem estabelecer uma lei islâmica, que é essa Sharia, lei islâmica jihadista. Para você ter noção, né, do que é jihadista, você tem que pensar em fundamentalista. Tem que pensar em extremismo. Aquele que é jihadista, ele não quer a presença de ninguém que é de ninguém que não é muçulmano. O movimento jihadista, ele vem desde a Revolução Islâmica Iraniana. Tipo, em 79, rolou a Revolução Islâmica Iraniana. Naquele momento, os Estados Unidos queriam derrubar o Irã. E aí, nesse momento, eles eram aliados do Iraque. Você se perdeu agora, né? Peraí, como é que em 2003 os Estados Unidos querem derrubar o Iraque, mas eram aliados na década de 80? Cara, você vai fazendo aliados de acordo com o momento, de acordo com a dinâmica, com a conjuntura política e militar do que está acontecendo. Se eu tenho no Irã, tá, uma revolução islâmica iraniana com Ayatollah Khomeini, tá? Que é o cara que vai ser o líder religioso e político, que vai definir isso em 79. Dali você vai ter também a segunda crise do petróleo, você lembra? Primeira crise em 73, segunda crise em 79. Então, Revolução Islâmica Iraniana. Nesse momento, né, ao longo ali da década de 80, tá? O Iraque vai tentar derrubar o Irã. E o Iraque vai ser apoiado pelos Estados Unidos. E quem dá arma pro Iraque são os Estados Unidos. No momento posterior, já falei com você, de 91 para frente, a gente vai ter a Primeira Guerra do Golfo, estava no slide anterior, certo? E depois a Segunda Guerra do Golfo, em 2003, quando o Saddam é derrubado. Fez o resuminho? Entendeu? Que maravilha. Se não entendeu, vai lá e pergunta, né? Aqui é total high-tech, tá? Ó, expulsar cristãos e outras religiões através da força e violência. O movimento jihadista, que eu te falei, no Irã, ele falava o seguinte, olha, se você não é islâmico, islâmico e muçulmano é a mesma coisa, tá? O muçulmano é aquele que segue a fé islâmica, só para facilitar a tua vida, tá? O cara, se não é muçulmano, ele é demônio. Isso na ideia do jihadista. Então, viu que tá aqui assim, ó, sério? Que é isso? É isso mesmo? É, tá aqui prestando atenção, tá? Ó, segundo a lógica jihadista, a ideia é essa. Se você pisa em solo islâmico e não é islâmico, não é muçulmano no caso, você é demônio, ou você morre ou você foge. Se os Estados Unidos, lá na década de 70, queriam o petróleo, né, lá do Irã, do Iraque, daquela região toda, e não são muçulmanos, eles tinham que sumir. E aí, claro que eles pedem a ajuda do Iraque para tentar atacar o Irã, com esse papo que eu já te falei há um minuto atrás. Tá? O movimento do Estado Islâmico também é jihadista. É por isso que eles matam cristão. E, cara, vou te falar, o troço é violento, né? Eu imagino que muitos de vocês tenham recebido no WhatsApp e tal, um monte de imagem, né? Um monte de vídeos super violentos de decapitações, né? Sei lá, o cara é queimado vivo numa gaiola. Então você tem uma série
né, de vídeos que vão ser divulgados para o mundo todo para que esse Estado Islâmico mostre a que veio. Né? Ele veio com uma tendência violenta, ele veio querendo formar um Estado nacional, ele veio querendo desenvolver um modelo islâmico jihadista, fundamentalista, extremista, derrubando e expulsando todo mundo que não é, né, seguidor do Islã ou seguidor da fé muçulmana, no caso, tá? Porque esse cara se pisa em território islâmico, ele é um demônio, tem que morrer, e você decapitou o cara. É religiosa a coisa também, cara. Não é só política, não. É religiosa, tá? Então, esses são os objetivos do Estado Islâmico. Lembra que a origem dele é no Iraque, daqueles 20% que apoiavam o Saddam, tá? Aqui, ó, isso aqui é curiosidade, né? Assim, ninguém vai te perguntar isso na prova, tá? Então, como a gente aqui gosta de, né, informar você o máximo possível, aqui tem um pouquinho da lei do Sharia, da lei islâmica. E aí, a gente vai ver um pouquinho os crimes e aqui as punições, tipo blasfêmia, falar mal do Alá, né? Falar mal do Alá, falar mal do Corão, por exemplo. O Corão é o livro sagrado, tá? Dos muçulmanos. Ele é seguido tanto pelos xiitas quanto pelos sunitas, certo? Os sunitas também têm um livro diferente, que é o Sunna, mas eles seguem também o Corão. Aqui, ó, a gente vai ter, né, blasfêmia pro Islã ou pro Maomé, ó, derruba. Aqui, ó. Mata. Atos de homossexualidade. Viu que tá ferrado. Olha aí. Não, tá valendo pra tá, baixo. tá ferrado, meu. Ó, adultério, homossexualidade, beber álcool, difamação. Que lugar chato, cara. Sacanagem. Ó, não vamos blasfemar aqui, não. Cara, que isso tá sendo divulgado, não tá, cara? Tá. Você vai pro YouTube, não vai? Tá funcionando lá também. Tem uns malucos árabes assistindo a gente. Não, mas eu tô com medo já. Quem tava com medo era o Rômulo. A gente falou assim, pô, vai rolar aqui uma aula de Estado Islâmico. Eu falei, ih, meu irmão, começa. Cuidado, hein? Eu tô com cuidado. Tô brincando, mas tô sério. Tô decidindo onde é que é melhor viver. No Estado Islâmico ou na Arábia Saudita. Não dá, meu irmão, mesma coisa. Mesma coisa quase. Ó, só o que muda aqui são os 80 açoites. Então, decidido pelo juiz é melhor. Vamos ver, né? Vai que o juiz é bonzinho. Tipo Né? isso. Ó, blasfemou, homossexualidade, né? Deu um beijo na boca do seu amigo, coisa normal, né, viu? Coisa tranquila. Ó, assassinato, olha aí, ó, morte, tem que morrer. Isso aí é o Sharia. Difamação, beber álcool, 80 açoites, ó. 80 vezes, filho, molinho. Adultério, feminino, tá? Feminino. Fecharam com aquele contrato, hein, Fiore? Qual foi? Fala. Fecharam o contrato pra gente sair daqui pra eles não acharem a gente. Ó, Roberto ficou bolado aqui, ó. Ficou bolado, cara. Falou de homossexualismo, falou de beber álcool, cuidado, hein, ó. Se liga. Adultério, se casado, ó. Apedrejamento, taca a pedra na Geni. Pode tacar a pedra nela. Adultério, se for solteiro, 100 açoites. 100 vezes, tá bom? Robô, amputa uma mão. Roubou de novo. Puta outra. Tem silêncio aqui, meu. Aqui, ó. Uai. Sacanagem. Banditismo. Amputou mão e pé. Caralho, meu. Assassinato e roubo. Crucifixação. Ih, meu irmão, o negócio ficou errado aqui. Crucificação. Errou. Tá. A parte de baixo eu concordo. Mas é porque a tabelinha tá pronta, na verdade. A gente pegou aqui dessa fonte. Crucifica o cara. Você é bandido, crucifica. Concorda mesmo? Ou morte. Se falar em crucificação, pra você ter uma noção, uma ideia de como é que é violenta a parada, os caras estavam, né, primeiro, o Estado Islâmico, né, invadindo escola curda, matando uma porrada de criança curda, matando mesmo, matando. Ó, chacina total. Crucificando cristão. Tu não é cristão? Então, vai ser diante de Cristo. Cristo não ficou lá crucificado? Você vai ser crucificado também. Violento total. Além dos decapitamentos. Então, é, de fato, um regime, uma milícia, um Estado que quer se formar como um califado, que é bastante violento e está querendo mostrar cada vez mais essa violência através das redes sociais. Já vou te falar um pouquinho sobre isso também, que é importante. Ó, mapa dos conflitos, né? Que é para ter uma noção, depois a gente está com pouco tempo, né? Mas para você ter uma noção mais ou menos de onde está cada grupo étnico, né?
Sobe pra eles. Subiu pra eles? Hein? O mapa. Subiu o mapa? Subi. Show. Ó, a gente vai ter aqui, amarelinho, maioria, sunita. Curdos ali, ó. Ó, a galera aqui rosinha. Xiita, verde. Aqui misturado, né? Xiita, sunita, curdo. Pra você ter uma noção espacial, tá? De onde essa galera tá. Certo? Deixa me ver. Presença do Estado Islâmico, que maravilha. Já falei sobre esse mapa também, não é? Fala, viu? Quer falar? Que houve? uma pergunta aqui, ó, da Janis Miriam. Cuidado, hein? Não, acho que tranquila essa. Se os Estados Unidos podem intervir no Estado Islâmico. Pode e não pode. Tipo, eles acabaram de sair de lá, né? Do Iraque. A guerra do Iraque, ela durou de 2003 a 2010, mas assim, as tropas saíram em 2013, né? Tanto é que as eleições, elas foram feitas em 2013, 2014. Então, assim, a guerra durou 10 anos, 2003 a 2013. Os caras acabaram de sair de lá, tiveram um prejuízo enorme. Uma das razões também da crise norte-americana de 2008, né, foi essa guerra no Iraque. Uma guerra que não deu o lucro que eles esperavam. Então eu acho que eles estão meio que assim, aguardando para tomar uma atitude mais drástica. Mas eles estão atuando. Tipo, não tem tropa indo lá, né? Tem bombardeio. Um aviãozinho, pimba, bombardeia lá, né? Avião não tripulado e tal, e vai tacar bomba lá, né, em pontos estratégicos do Estado Islâmico. Ele não pode formalizar uma invasão ainda, porque ele tem que ter um aval do Conselho de Segurança da ONU. Tipo, a ONU tem que falar, pode. E aí, para a ONU falar pode, tem que ver 5 carinhas, né? O próprio Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e a Inglaterra. Esses 5 tem que votar a favor. Ó, beleza, pode invadir. Só que a Rússia é aliada da Síria. E aí? E aí que a Rússia não vai votar a favor. Não fica com raiva da Rússia, não. Tá? Tipo assim, porra, mas os caras estão matando um monte de gente lá, cara. Por que não vai logo esse negócio e derruba todo mundo, né? Não é assim, cara. Não é fácil assim. Pra gente que tá longe, tá fora, pô, parece fácil. Só invadir lá, tacar bomba e acabou. É caro tacar bomba. É caro ter tropa lá, né? Tem uma questão geopolítica importante que a ONU vai ter que definir se pode ou não entrar. De qualquer forma, pela ONU, os caras podem invadir se tiver crime contra a humanidade, tá ligado? Pô, é crime contra a humanidade, né? Então, a invasão pode acontecer. Mas eles estão esperando, eu acho, de forma estratégica agora, acho que para arrecadar uma grana também, e também para não entrar de cabeça de novo num conflito, né? Que, pô, aquele primeiro durou 10 anos, esse parece mais violento, parece mais agressivo, não sei se porque agora tem as mídias sociais, né? Tem as redes sociais que mostram como ele é violento, eu não sei porque não era partilhado com o mundo como o Saddam Hussein era um ditador. Então eu acho que é complicado agora você voltar para o Iraque. Você acabou de sair de lá, né? Teve um prejuízo enorme. Eles podem atuar com a ONU dando aval para atuar, para entrar, para invadir, mas agora não é para eles estratégico. Estão ajudando, né? Invadindo, tipo jogo de xadrez mesmo, tacando bombinha aqui, bombinha ali, né? Organizando o espaço ali da região do Oriente Médio, onde você tem maior atuação desse Estado Islâmico. Tá? Foi? Foi, tranquilo. Ó, regiões na mira do califado. Aí que eu falei, é meio loucura dos caras, né, cara? Os caras querem invadir aqui, né, a África, a parte norte da África, chegando até a Nigéria, e tem na Nigéria um grupo que é o Boko Haram, tá? Esse grupo Boko Haram é um grupo também jihadista, islâmico, agressivo, que mata mulheres e estupra mulheres lá na Nigéria. Tá? A Nigéria é um dos países mais populosos da África, né? E tem esse grupo terrorista Boko Haram, que já vem atuando há um bom tempo, mas agora ganha força porque o Estado Islâmico ganhou força. Então parece que está tendo uma ajuda meio que indireta de vários grupos terroristas, né, que por muito tempo tiveram aí escondidos, atuando localmente, né, violentos, é claro, mas atuando localmente. E agora parece que eles estão meio que se armando, se juntando para poder invadir juntos, né, outras partes do planeta. Querem dominar o mundo, igual o Pink e o cérebro. Não sei até onde eles vão, mas é violento. Aqui a gente vai ter um mapinha de refugiados. Tipo assim, quantos já estão fora, né? 215 mil fora do Iraque, 832 mil
já estão refugiados na Turquia. Os caras ganharam a Turquia, né? A gente vai ter aqui a Síria e o Líbano também com uma grande quantidade, né, de expulsos, de refugiados. Então aqui é um mapinha só para você ter noção de quantas pessoas estão saindo da sua terra natal. Isso também é importante para você entender um pouco sobre as questões de imigração para a Europa. O contexto xenofóbico ele vem acontecendo há muito tempo, né? Mas com o crescimento do Estado Islâmico, tem muito mais gente fugindo do Oriente Médio e indo para a Europa. A galera do norte da África, tá? E a galera também ali, né, dessa região do Oriente Médio, né? Nessa periferia do Oriente Médio, já em contato com a Europa. Fala. Esses caras vão pra cá também? Não, é difícil, cara. Meu avô veio pra cá, né? Meu avô é libanês. Mas era um outro momento. Tinha assim, apoio às migrações, né, de árabes pra cá. Ele foi também meio corajoso, né? Veio do nada. Todo sem documento, todo ferrado. Era o contexto mais ou menos da década de 40, 50. Deve ser mais ou menos quando ele veio. Mas aqui pro Brasil é um pouco complicado. Tem o Atlântico no meio que é difícil, é longe. As embarcações, por exemplo, eu até dei uma aula sobre isso já. Eu dei uma aula sobre isso aí, hein? Sobre tráfico humano. A galerinha saindo do norte da África e indo para a Europa. As embarcações são muito precárias. Tipo, você tem balsa que cabem 50 pessoas, o cara bota 300 pessoas, né, para atravessar o Mediterrâneo. O Mediterrâneo é teoricamente, né, pequeno, sei lá. Não dá para comparar o Mediterrâneo com o Atlântico, pô. Então, atravessar o Atlântico é muito mais complicado, muito mais caro. Mas seria, se fosse perto, um local a ser invadido também, cara, não tenha dúvida, tá? Mas a gente pode ficar calmo por enquanto. Por enquanto, né? Vamos ficar calmo. Ó, vamos lá. A importância da internet. Isso é importante para você porque é um assunto em relação à globalização. Talvez o cara não cobre de você essa coisa mais específica, mais pesada, né, sobre esse contexto do Estado Islâmico. Eu sei que é um contexto e um assunto atual, e eu já te falei isso mais de 1000 vezes, né? O que cai na prova é geografia. Eu sei que a atualidade ela é cobrada, né? O cara vai cobrar de você, né, um assunto atual, ele vai ver se você sabe aquilo ou não sabe aquilo, esse assunto que está correndo ali é importante, vai cair na tua prova. Mas o que ele te pergunta normalmente é alguma coisa sobre globalização, sobre geografia, desculpa. Né? Então, essa aula aqui não é só para, né, tornar você ou trazer para você assuntos atuais, né, que podem cair. A gente tenta inventar uma forma da questão aparecer. Tipo, pode cair para você alguma coisa sobre globalização. Pode cair para você alguma coisa sobre as migrações, aquele mapinha que eu coloquei para vocês. Pode aparecer alguma coisa para vocês sobre o contexto histórico, né, de Guerra do Golfo I, Guerra do Golfo II, sobre doutrina Bush, que já acabou há bastante tempo. Pode cair para você alguma coisa sobre a Primavera Árabe, de novo. Né? Se você pensar bem, isso também, esse momento, né, essa conjuntura ali política e religiosa, né, e expansionista desses caras, também tem a ver com a Primavera Árabe, lembra? Da Tunísia, da Líbia, né, do Egito, que foram ou que tiveram seus governos autoritários derrubados. Então tem uma série de assuntos aí que você tem que discutir, cara. Tem que procurar, tem que buscar, porque não tem como ficar só na atualidade, não tem como você só ficar vendo, né, ou entendendo como é que está o mundo hoje, se você não consegue relacionar isso com uma questão que pode cair. Pô, vai aparecer para você alguma coisa de globalização, pode aparecer. Tipo, nenhum grupo terrorista no mundo, em nenhuma época histórica, conseguiu, tá, expandir tanto a violência e tanto o seu objetivo pelo mundo. Os caras pegam lá, filmam, pô, uma decapitação e botam pro mundo todo. Ó, mundo, é isso que tá acontecendo. Quem manda aqui é a gente, né? Então, isso vem acontecendo há bastante tempo, né, ali naquela região, tá sendo divulgado pro mundo todo. A globalização não tem jeito, as ferramentas dela, porra, elas podem ser positivas ou negativas. Você pode usar o seu iPhone para aprender um monte de coisa. Você pode estar vendo essa aula agora pelo seu iPhone, que é super maneiro, ok, né? Mas, ao mesmo tempo, alguém pode estar divulgando, né, um vídeo, né, de assassinato pelo iPhone. Aliás, para de ficar rodando no WhatsApp esses videozinhos de gente morrendo, cara. Que troço escroto, cara, e mata um, tiro na cabeça. Coisa horrorosa, cara. Viva la vida, né? Divulgue. Pô, né? Vamos falar aqui pra eles, cara.
Divulgue coisas bonitas, né? Sabe? Morte não. Morte não. É um apelo que eu faço, tá? Para com esse negócio, tem mó nojo desse negócio. É cara no WhatsApp, aí vem, tô tomando um tiro na cabeça. Que isso, cara? Para com esse negócio, cara. Divulga violência não, tá? Pra gente fechar esse papo, pensa na tua globalização, né? Aqui, como ganha força o Estado Islâmico, no caso, por causa da internet e das ferramentas dessa internet. E pra fechar, a gente já falou sobre isso também. Ó, o dinheiro, aqui, ó, dinheiro, né, dos caras, de onde vem. A relação com Boko Haram, que eu já adiantei com vocês no outro slide. A atuação da ONU, a relação dos sunitas, no caso do Estado Islâmico, contra os xiitas, tá? Então, assim, nesse momento aqui, né, na conjuntura atual, a gente consegue perceber várias situações que podem aparecer na tua prova, tá? Deixa eu ver se tem uma... Ó, acabou. É isso. Então, para fechar, né, esse nosso papo, eu acho que foi uma aula que deu uma clareada aí na tua mente no que diz respeito aos personagens, né? Quem é o islâmico, quem é o muçulmano, quem é o árabe. Falei isso logo no início. A gente veio traçando aí o perfil do Iraque, a evolução do Iraque ao longo do tempo, como nasceu esse Estado Islâmico, né? Como é a ação violenta desse Estado Islâmico, quais são as relações externas desse Estado Islâmico com o mundo, tá? O que a gente pode tirar de importante para a tua prova do Enem? A questão da globalização, a questão das migrações associadas aos refugiados. Tipo, refugiado é migração compulsória. O cara é obrigado a sair de lá, tá certo? Então acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa aí? Assim, tu vai responder a galera aqui no... Não sei, gente. Vou tentar. Eu vou dar uma lida aqui, né? O Vilg vai mandar para mim as perguntas e tal. Eu vou fazer um Twitter, tô aqui prometendo para vocês, não sei como é que faz esse negócio direito, mas eu vou fazer um Twitter aqui com a ajuda do diretor, tá? Para eu estar mais interativo com vocês aí e respondendo perguntas a hora que for. A hora que for não, né? Mas a hora que der. A hora que der. Você recebeu uns beijos aqui dos fãs, professor Espanholito. Porra. Pediu beijo. Ó. Entendeu? Pra Suas você. ex-alunas aqui da ilha. Jéssica, Gabriela, Alessandra, Naraene, Laina. Todo mundo que, ó, beijo. Galera da ilha ligadona aí, ó. Contratou a beijo, contratei todo. Ó, venham todos. Contratei todo mundo pra vir aqui. Um beijo pra vocês, meu povo. Um abraço. Então é isso. Tchau. ProEnem, a preparação que vai além.